Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga. Você ainda acredita que os problemas que você tem na sua saúde emocional, os problemas que você tem no seu relacionamento conjugal, na sua vida profissional, você acredita que esses problemas são causados por um demônio? Por um espírito satânico? Por que você acha que os teus problemas até hoje persistem na sua vida? Existe um demônio? É porque existe uma força maligna na sua vida, um feitiço, sendo você cristão? Eu quero fazer outra pergunta, e se você acredita nisso, aonde está o poder do Deus que você busca, afinal? Que demônio é esse que resiste todo o poder do Deus que você busca? Pessoal, eu quero trazer para você uma reflexão muito séria. O que impediu o povo de Israel, que saiu do Egito, a entrar na terra prometida? Se a Bíblia diz que Deus lhes acompanhava dia e noite, a mão de Deus estava sobre eles. O que lhes impediu de chegarem até a terra prometida? Você foi curado, talvez. Você se sentiu livre a partir do momento que entrou na sua religião, talvez. A partir do dia que você começou a buscar a Deus, você começou a se ver livre de sonhos e de coisas espirituais. E você se viu livre. Hoje você consegue dormir melhor. Hoje você já não tem aqueles problemas depressivos que você tinha, porque você tem uma fé em Deus. Muito bom. Agora, por que você não consegue vencer na sua vida profissional? Por que você não consegue vencer na sua vida amorosa? Por que você não consegue vencer na vida, naquelas áreas em que você não consegue vencer? Por quê? Porque tem um demônio? Não. Porque Deus não quer que você tenha? Também não. O que faz você não conseguir vencer nessas áreas é a sua programação mental. É o que está programado aqui dentro do seu cérebro. Lembra? O povo de Israel saiu do Egito com a mão forte de Deus. Não há povo no mundo inteiro que viu milagres, prodígios. Ninguém nesse mundo conseguiu ver Deus tão terrível como aquele povo viu, consequentemente. Ninguém. O povo de Israel presenciou 10 pragas. 10 pragas. O povo de Deus viu Deus tirar a vida dos primogênitos. Saíram da terra, foram no deserto. E lá no deserto, pessoal, antes eles viram o mar se abrir e um exército morrer no mesmo caminho que eles passaram. Pense nisso. No deserto, eles comeram carne caindo do céu do nada, vindo do nada. Aves se entregarem para a morte. Ok? Viram água cair da rocha, sair da rocha. Eles viram fogo, coluna de fogo do céu até no chão. Mas sabe o que acontecia sempre que eles encontravam um obstáculo? Sabe o que eles faziam sempre que eles encontravam um obstáculo? Fome, sede, inimigos. Eles preferiam entrar ou voltar onde eles saíram. Sempre que acontecia algo que desafiasse a sua fé, eles preferiram lembrar da vida miserável que eles tinham no Egito. Preferiram viver ou voltar a viver a vida que eles viviam no Egito. Sabe o que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Programação neurolinguística. Ok? A sua programação é que faz você não obter os resultados que você quer ter até hoje. A sua programação mental é que faz com que você continue a viver a vida que você vive até hoje. E enquanto você não conciliar a fé
e a programação neurolinguística, você nunca vai entrar na terra prometida. Ok? E olha só onde é que Deus trabalha. Quando Deus chamou Abraão, ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá te farei um pai de uma grande nação. Te farei pai de uma grande nação. Queres saber, queres ter ideia lá no outro momento? Queres ter ideia de como você será pai? De qual nação você será pai? Do quanto você será pai? Conta as estrelas, conta a areia do mar. Mas isso aconteceu quando ele teve dúvida. Preste atenção, pessoal. Isso é muito profundo. Quando ele teve dúvida, Deus chegou e lhe apresentou uma ideia, uma imagem daquilo que ele tinha que ser, ou podia ser. Conta a estrela, conta a areia. Consegues? Se conseguir, vais conseguir contar as nações que você será pai. Só que quando Deus chegou para Moisés, ele teve que ter uma abordagem totalmente diferente. Chegou para Moisés e disse assim: Moisés, olha, eu tenho ouvido o sofrimento, tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho ouvido o seu clamor lá no Egito, e eu desci para livrá-los. Você entende? E aí ele disse assim: olha, eu vim para que você, quero enviá-lo para que você traga meu povo nesse monte. E eu quero que o meu povo ocupe a terra do Amorreu, do Jebuseu. Você entende? E Deus começou a descrever as terras que ele queria que o povo tomasse posse. Ok? Qual é a diferença? Aí você fala assim: não, é porque o povo... Talvez, você pode encontrar qualquer outra justificativa. Eu pergunto, o que diferenciou o chamado de Abraão com o chamado de Moisés? Era muito mais fácil ele apresentar toda essa narrativa para Abraão, porque Abraão nunca teve noção, ele nunca teve filho. Ele nunca teve filho. Então para ele tinha que ter uma narrativa. Deus disse assim: pega, sai da terra do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e lá serás um pai de uma grande nação. Só que para Moisés ele teve que criar uma narrativa. Você vai ter na terra X, do fulano, beltrano, cicrano, essa terra mana leite e mel. Você entende? E começou a descrever a estrutura da terra. Sabe para quê? Porque se o seu cérebro não entende aquilo que você luta para ter, você nunca terá. A sua mente consciente, se não entende aquilo que você tem que lutar, ou que você luta para ter, você nunca terá. Por isso é que Moisés tinha que entender, ou seja, o povo de Israel tinha que entender, ok, aquilo que Deus queria dar para eles, ou seja, eles tinham que mentalizar aquilo que Deus tinha para dar para eles. Eles tinham que ter um exemplo daquilo que eles tinham que ter. Por isso é que foi necessário, quando Abraão duvidou, quando Abraão colocou um pingo de dúvida, quando questionou, Deus chegou e mostrou uma imagem daquilo que ele tinha que ter ou podia conquistar. No início, ele chegou e disse: sai da terra do teu pai, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Basta! E lá serás o pai de uma grande nação. Basta! Basta! Ele nunca sofreu miséria, nunca passou dificuldade, nunca teve... Abraão já tinha bens. Abraão já era praticamente rico. Ele tinha ovelhas, tinha bens. Então ele tirou tudo o que ele tinha, carregou o seu sobrinho e foi. Só que o povo, contrariamente a Abraão, a situação de Abraão, o povo vivia uma história. O povo tinha uma história, uma imagem, uma vida gravada aqui, que tinha que ser quebrada com uma outra imagem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você só não consegue ter aquilo que você deseja ter na sua vida porque a sua mente ainda não consegue mentalizar de forma clara, como deveria. Isso é fé. Ok? Isso é fé. Fé é você mentalizar algo que não existe na vida real. Você tem que criar uma imagem, uma narrativa na sua cabeça sobre o seu futuro. E aí você vai em direção a isso. Você entende, sim ou não? Então, se você consegue entender isso, você vai perceber que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para reprogramar o que está dentro da sua cabeça.
Que por mais que você tenha fé em Deus, você acredita que Deus é poderoso, você acredita que Deus é capaz de mudar isso e aquilo, você acredita que Deus é capaz de fazer milagre na vida dos outros. Mas esses milagres não acontecem na sua vida. Determinados milagres aconteceram na vida dos outros. Na Bíblia está cheio. Só que na tua vida não acontece. Por quê? Porque na sua cabeça, a vida que os outros têm não está lá. Pergunte, sente com um membro da sua religião. Sente com aquele senhor que é próspero. Pergunte para ele qual o segredo para ele crescer. E ele vai te dizer exatamente que ele não conhece uma outra verdade senão aquela que ele vive hoje. Entenda isso. Entenda isso. Ele não conhece uma outra verdade senão aquela que ele vive hoje. Ou seja, por mais que ele tenha sido ou tenha vivido uma situação ruim, por mais que ele tenha vivido uma situação de escassez, para ele chegar à vida que ele tem hoje, ele teve que limpar toda a escassez que ele viveu. Toda a crença sobre a vida que ele viveu, para alimentar somente essa crença que ele vive hoje. É o segredo. Então você tem um mapa no seu cérebro e a sua vida, ela vai de acordo com esse mapa. Ou seja, você anda na sua vida seguindo esse mapa. E o que está gravado nesse seu mapa? Prosperidade. Você conhece história sua, a sua vida, você já conseguiu se imaginar próspero, sendo próspero? Para você, ser próspero é o quê? Uma vida de riqueza é o quê para você? Você consegue explicar uma vida de riqueza? O que você faz sendo rico? O que você veste? O que você come? O que você faz na vida? Como você ajuda as outras pessoas? Você tem que ter a tua vida futura bem explicada no presente. Só assim é que você vai poder viver. Ou seja, o que você deseja é uma questão de quê? Pensar, sentir e agir. Se esses três elementos não estiverem ligados ou conectados ao que você deseja, pode dizer tchau ao seu sonho, ao seu objetivo. Nunca vai acontecer. Ok? E eu convido você a participar numa palestra totalmente gratuita para você entender mais sobre isso. Quando Jesus falava sobre isso, sobre fé, sobre você fazer milagre, ele falava sobre coisas que você acredita profundamente, ao ponto de você enfrentar qualquer desafio e não desejar nenhum segundo ou milésimo de segundo, não pensar, não desejar voltar para a vida que você tinha lá atrás, ou para a vida que você está a fugir ter lá atrás. Então, se você entendeu isso, eu quero convidá-lo para uma palestra no dia 18 de maio. Dia 18 de maio, eu vou dar para você uma ferramenta, vou dar para você o conhecimento que você precisa ter. Porque você tem uma história, você tem uma narrativa, você tem uma justificativa, você tem um monte de pilotos internos que justificam a vida que você vive, ok? E para você, inconscientemente, não faz sentido viver uma outra vida. E eu vou explicar para você como você quebra isso para começar a ter uma vida totalmente diferente, começar a ter resultados melhores a partir do dia 18, ok? Eu convido você, e para participar, basta você procurar o link por baixo desse vídeo ou o contato que vai passar aqui agora para que você consiga se inscrever totalmente grátis. A única coisa que você vai precisar trazer, se calhar, é um donativo, um alimento ou alguma coisa não perecível para nós ajudarmos algumas organizações que existem aqui que tenham alguma dificuldade ou certa dificuldade em dar algumas coisas para as pessoas, ok? Forte abraço e nos vemos então no dia 18.